às vésperas do Natal. Não existe ninguém melhor para se falar do que Jesus. Eu tenho uma visão bem particular dessa pessoa que passou aqui pela terra. E se você aí que está me ouvindo ainda duvida que ele existiu, estude história. Você encontrará relatos lá históricos sobre a sua presença aqui na terra. No meu modo de ver, Jesus foi o maior gênio que já passou em nosso mundo. Existiram muitos gênios, é verdade, mas Jesus foi o gênio dos gênios. Vamos falar das suas mensagens, de duas delas que eu escolhi para abordar aqui hoje nesse vídeo. Não julgueis para não seres julgado. Isso para mim é de uma sabedoria ímpar. No momento que ele te fala para não julgar o outro, ele te mostra o quanto você não tem capacidade, nem conhecimento, nem evolução espiritual e nem direito de falar sobre a vida alheia. Somente aquele que passa por aquela situação, por aquele sofrimento, por aquele momento, sabe o que está passando. Nós não temos condições de avaliar o porquê do comportamento do outro. Isso é de uma leviandade absurda, fora a irresponsabilidade que essa atitude traz junto com ela, porque nós julgamos como se fôssemos o dono da verdade. E isso é de uma arrogância absurda. E a arrogância, ela é mãe de dois indivíduos, o ignorante e o dono da verdade. Naquele episódio, naquela passagem da Bíblia, aonde aquela mulher é apedrejada e Jesus chega e pergunta e fala a todos ali que estavam julgando e se sentindo no direito de cometer uma violência contra aquela mulher, ele diz: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. É exatamente isso. Quem somos nós para julgar o outro? Nós somos cheios de defeitos, cheios de erros, cometemos injustiças e outros tipos de erros o tempo todo para se sentir no direito de julgar uma outra pessoa, de condenar uma outra pessoa pelo que quer que seja. Somente quem tem evolução para isso é Deus. Definitivamente, nós precisamos percorrer um caminho ainda muito extenso e longo para poder um dia, talvez, quem sabe, ter capacidade de avaliar uma outra pessoa. Isso é muito mais complexo do que parece. Muitas vezes eu vejo o tempo todo pessoas julgando, aliás, é o que mais o ser humano faz, é julgar o outro. Olha lá, ó, coitado, olha como é que ele faz, é maluco, não bate bem. Olha só que atitude errada, por isso que a vida dele está assim. Você não tem a menor noção do que o outro passa dentro de casa, no trabalho, no seu dia a dia, na sua cabeça, com seus problemas psicológicos, com as suas limitações, enfim, são muitos os fatores e nós não temos como e nem o direito de avaliar isso. A outra frase de Jesus que eu gosto muito e sempre falo é quando ele diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal. Isso também é de uma sabedoria gigantesca. O que ele quis dizer com isso no meu humilde entendimento? Você está vivendo o hoje. O que você sabe é o que está acontecendo hoje, porque é o que você está vendo. O amanhã é absolutamente incerto. Se você se preocupa com o que está acontecendo hoje e se preocupa com o que poderá acontecer amanhã, você começa a criar aquela doença chamada ansiedade. E é o mal do século, a ansiedade.
Quem não sofre desse problema hoje em dia? A incerteza do dia de amanhã, quando você não sabe o que vai acontecer e ninguém sabe porque não tem como saber, faz com que você crie esse tipo de ansiedade. E é por isso que ele disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal. O que nós precisamos fazer é ter um objetivo de vida, que é aquilo que eu vivo falando incessantemente aqui nos meus vídeos. Organizar a vida em função desse objetivo e orientar as nossas ações para esse objetivo. Isso é step by step, é dia a dia, é um processo, é uma construção. Mas não adianta entrar em um conflito neurótico, em um ciclo alucinado de desespero, sem saber se vai conseguir ou se não vai conseguir, mesmo porque a ação, ela gera resultados. E são essas ações e esses resultados é que vão te trazendo o retorno que você quer e que você almejou. Se você se basear e se prender a um pensamento hoje do que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, você paralisa por conta do medo, da incerteza daquilo que pode ou não acontecer. Então, isso é psicologia pura. Jesus era o maior psicólogo de todos, sem dúvida nenhuma. Os milagres. Também vou abordar aqui nesse vídeo 2 deles, que são os meus favoritos. O primeiro é o paralítico, que não conseguia andar, e ele simplesmente falou: levanta-te e anda. O que ele fez nesse momento? Chamam Jesus de milagroso, dizem que ele fazia milagres. E esse milagre que as pessoas falam me parece um pouco coisa assim, meio mágica. É como se houvesse ali uma varinha de condão ou algo do tipo. Na minha humilde, novamente, concepção, Jesus era um profundo conhecedor da ciência. Ele conhecia tanto a psicologia humana como a ciência em geral como um todo. O cérebro de Jesus, no meu modo de entender, tinha uma capacidade muito apurada. Não sei se era 100% do alcance do cérebro, não sei quanto era o QI dele, mas era extremamente alto. Ele conhecia coisas que definitivamente nós não conhecemos. E quando ele disse para aquele homem: levanta-te e anda, e ele saiu, ele levantou e andou, o que Jesus fez foi nada mais, nada menos do que colocar na cabeça daquele ser que ele podia andar. Ele, confiando em Jesus, na fé que ele depositou em Jesus, automaticamente ele criou uma fé nele mesmo e acreditou que ele podia andar. Sim, porque as doenças, as impossibilidades, elas são criadas pelo nosso cérebro. Já existem estudos científicos aí diversos que inclusive associam doenças a problemas psicológicos respectivos e específicos para cada um. Tudo que nós criamos fisicamente vem do nosso cérebro. E quando nós acreditamos em nós mesmos, na nossa capacidade, nada se torna impossível. É a fé. A fé em Jesus, que traz fé em nós mesmos. Percebem qual é a engrenagem desse sistema chamado fé? Quando você acredita naquilo que outra pessoa fala para você e toma como verdade absoluta, você automaticamente programa o seu cérebro para acreditar naquilo e fazer. É aquela história que eu falei nos vídeos passados aí da construção da carreira de destaque,
onde eu digo para vocês que nós muitas vezes nos colocamos em caminhos que nós não escolhemos, mas porque outras pessoas falaram que era aquele caminho que nós deveríamos tomar, o pai, a mãe na escola, e nós tomamos, introjetamos aquela fala e tomamos aquilo como verdade absoluta, nós tivemos fé naquilo que falaram, nós acreditamos e percorremos aquele caminho que muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, não é o que nós queremos pra gente. Não fomos nós que escolhemos aquele caminho, foram outras pessoas. É exatamente o mesmo mecanismo. Quando aquele homem ali colocou fé no que Jesus falou, ele automaticamente introjetou aquela fala e criou fé nele mesmo e programou o cérebro dele para comandar o seu corpo e andar. Então, isso que Jesus fez no meu modo de entender, novamente, vou repetir humildemente, quem sou eu para saber a verdade, mas foi nada mais, nada menos do que agir no psicológico mais profundo do ser humano. O outro milagre que eu quero falar aqui para vocês e que tem muito a ver com os vídeos que eu falo o tempo todo aqui, de sucesso profissional, de construção da carreira de destaque, tem muito a ver com esse milagre de Jesus. É a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando eu vejo esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, eu vejo ali que Jesus mostrou para a gente que a abundância está o tempo todo à nossa volta. Somos nós que não conseguimos perceber isso e vivemos permanentemente dentro de uma escassez. Não é à toa que 2% da população detém o dinheiro mundial. É porque esses 2% perceberam o que a maioria não percebe. A abundância ela existe o tempo todo à nossa volta. Nós temos a capacidade dessa multiplicação. Quando ele fez aquela multiplicação, novamente eu digo para vocês, ele tinha um profundo conhecimento da ciência e ele sabia como fazer isso. Para nós que não conhecemos qual é esse procedimento científico, aquilo é um milagre. Mas, no meu modo de entender, aquilo ali é científico, uma ciência que ele conhece e que nós não conhecemos e que ele sabia como fazer para multiplicar o pão e o peixe e tornar aquilo ali uma fartura, já que estava faltando alimento para todos. E eu vou mostrar para vocês agora como isso existe o tempo todo na nossa frente e a gente não percebe. Isso aqui é uma suculenta. Vocês podem perceber que ela nasce de uma folhinha. Essa aqui é uma pétala, é uma folha de uma suculenta que eu tirei, plantei aqui e dessa folhinha está nascendo uma outra planta nova. Pois é. E de cada folhinha dessa aqui, quando ela estiver grande, cada uma dessas aqui que eu tirar e plantar, vai ter vida dentro de cada uma delas para gerar uma nova suculenta. Eu amo essas plantinhas porque elas me dão uma lição de vida. Essa ciência que eu acabei de falar que Jesus conhecia, existe dentro dessa planta. Cada folhinha que nós tiramos dela gera uma nova planta. Isso não é a multiplicação dos pães e dos peixes? Cada coisa, cada elemento que existe tem a capacidade de gerar muitos outros. Isso é ciência, está aí na nossa frente acontecendo. E nós não sabemos fazer com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com o nosso dinheiro. Porque nós não temos o conhecimento da ciência, nós somos bitolados. Para mim, Jesus era o maior gênio dos gênios. Ele tinha um cérebro absolutamente privilegiado, com um alcance, com um QI muito grande e que sabia exatamente a psicologia do ser humano e a ciência e como usar isso a favor da vida humana. Portanto,
Eu tenho uma visão muito especial de Jesus. Ele passou aqui, deixou sua mensagem, foi interpretada de formas diferentes por religiões, por pessoas. Enfim, cada um tem o direito de pensar aquilo que quiser. Hoje aqui nesse vídeo eu coloquei a minha visão especial, específica, individual e particular desse homem que passou por aqui e que foi e que sempre será o maior gênio dos gênios. E aí, mais uma vez, eu venho com a minha frase e que fortalece e para mim vem só confirmar aquilo que Jesus falou. O ser mais poderoso é aquele que confia, que acredita em si mesmo, porque nada nem ninguém é capaz de pará-lo. Essa frase é minha, mas eu aprendi com Jesus, nesse milagre lá que ele fez o homem paralítico levantar e andar. Quando você acredita em você, nada nem ninguém é capaz de te parar. Se você tem fé em Jesus, em Deus, você consegue ter fé em você também. E isso vem de dentro para fora. Se os teus pensamentos estão ruins, te levando para baixo, a sua autoestima está te prejudicando, te impedindo de seguir em frente e de alcançar o seu objetivo, comece a agir de forma positiva. As pessoas dizem que você precisa pensar de forma positiva, porque o pensamento positivo atrai coisas positivas, assim como o pensamento negativo atrai coisas negativas. Mas como eu prefiro lidar com o ser humano, com as suas limitações, e eu sei que é praticamente impossível quando se passa por momentos ruins, se ter bons pensamentos, e falar isso para alguém que está passando por um momento difícil, eu acho ainda pior, porque a pessoa vai travar uma luta interna maior do que aquela que ela já está travando, porque ela já está tentando resolver um problema concreto, e aí começa também a lutar contra o próprio pensamento que teima em ser negativo, porque ela está passando por um momento ruim. Então, eu não gostaria de criar mais ainda esse conflito. A pessoa já está com um conflito e acaba ficando com dois. O de resolver o problema propriamente dito e o de combater o pensamento da própria cabeça. Então, eu prefiro falar para vocês inverterem essa ordem. Não deixe um pensamento negativo comandar as suas ações. Façam ações realmente que vão levar vocês para o objetivo que vocês querem. Automaticamente, quando vocês fizerem isso, o seu pensamento vai começar a trabalhar em conformidade com as suas ações. Essa é a minha mensagem de final de ano para vocês aí de Natal. Confiem, tenham fé em vocês, na sua capacidade. Você pode tudo aquilo que você quiser. É só você acreditar em você, agir acreditando em você, que o seu pensamento vai acompanhar isso e você vai conseguir chegar no seu objetivo. Isso é um processo, é uma construção, mas funciona. Até o próximo encontro. Bye, bye.